Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, de investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente bate um papo sobre um tema impactante com relação a Day Trade. A gente vai falar aqui de uma coisa que pode parecer muito boba e muito comum, mas não é. Vou falar aqui de Day Trade, dia bom e dia ruim. E eu vou explicar no detalhe isso pra você. Então eu vou pedir pra você deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. É muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. Mas vamos ao tema, tá? Se você já opera no mercado financeiro, se você já opera na modalidade Day Trade, você vai saber muito bem do que eu tô falando. E se você ainda é um aspirante a Day Trade, se você ainda tem vontade de ser Day Trade, é importante você ouvir esse conteúdo até o final para você entender um pouco da realidade do que é ser Day Trade. E quem aí já teve um período bom? Já teve um período ruim no Day Trade? E às vezes o setup não encaixa, às vezes a análise gráfica não encaixa, às vezes a situação fora do Day Trade, fora do mercado financeiro não está encaixando. Tá ruim, tá complicado, você tá aqui numa vibe muito negativa, tá tudo dando errado. Esse é o período ruim. Às vezes é um dia, às vezes é uma semana, às vezes até um mês ou mais. Eu já tive muitos períodos desses. Recentemente eu vivi uma situação dessa muito complicada e quem me acompanha aqui, quem vê meus vídeos aqui no canal, quem vê a playlist Arriscando a Própria Pele, quem vê os vídeos do Arriscando a Própria Pele todo dia sabe do que eu tô falando. E quando eu falo Arriscando a Própria Pele, se você é novo, eu vou pedir perdão para você que já me acompanha, só para explicar para quem é novo aqui no canal ou para quem tá chegando nesse vídeo agora. Eu fiz uma playlist chamada Arriscando a Própria Pele. E todo dia eu opero na conta real, na modalidade Day Trade, com dinheiro de verdade e mostro as minhas operações. Faço um compacto das minhas operações, tento fazer ali nos 10, até no máximo 15 minutos, às vezes fica difícil, e coloco aqui para vocês verem todas as minhas operações, todos os dias. Literalmente arriscando a própria pele, literalmente mostrando a minha forma de operar, mostrando a minha estratégia, para que você possa, se você quiser, copiar. E lá eu mostro como fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos no mesmo mês. Se você aprende a receita de bolo, se você aprende a fórmula, se você aprende o método, é só você replicar. É muito simples, é muito fácil. Aprendeu, replique e você vai ver isso todo mês. E quando eu falo 5 dígitos, são 10 mil reais ou mais. Lembrando que 99.999 reais também são 5 dígitos. Então as possibilidades são imensas uma vez que você aprende o método, tá? Isso aqui foi só para pincelar. E para quem acompanha viu que esses dias eu tive um problema na minha máquina, tive um problema no meu computador e não consegui operar na conta do Arriscando a Própria Pele. Muito na verdade eu fiquei sem operar inclusive na conta do dinheiro do leite das crianças. E se você que é novo, você não está entendendo, você que já me acompanha, você vai entender, eu vou explicar aqui de novo para quem é novo aqui no canal. Eu opero duas contas. Uma conta com o dinheiro do Arriscando a Própria Pele para que eu mostre as operações para você, que eu opero com uma mão limitada ali, fato. E uma conta do dinheiro do leite das crianças, que é uma outra conta que eu opero, que eu mostro as minhas, que eu opero com uma mão maior para pagar as contas de casa. Essa conta eu não mostro, óbvio, mas eu alavanco essa conta. Eu opero com uma mão maior porque o método eu já conheço, é só alavancar ele uma vez que eu domino ele. Então eu alavanco, eu opero com uma mão muito maior e lá o dinheiro que eu pago o leite das crianças. Funciona desse jeito, esse mecanismo que eu aplico aqui. Só que quando minha máquina que eu opero no Day Trade na conta real deu problema, as análises, essas telas todas que vocês estão vendo atrás de mim, fica na máquina que deu problema. Ou seja, eu fiquei sem ter a visão do mercado. E aí eu usei uma forma de backup, deixei um vídeo aqui falando de backup, eu fui lá e pluguei o meu notebook na TV e espelhei as telas que eu preciso na minha televisão. Minha televisão é grande e aí eu consegui fazer as minhas operações na conta do leite das crianças. Só que eu tive um problema, óbvio, claro, evidente. O problema foi que eu tive que pesquisar o que era o problema, o que estava acontecendo com a minha máquina, tive que pesquisar qual era a solução, tive que entender a solução, tive que comprar a peça, tive que esperar chegar a peça, tive que instalar a peça, tive que reconfigurar toda essa máquina para voltar a operar. E isso me deixou praticamente ali uns 2, 3, 4 dias fora do mercado financeiro totalmente, sem operar nem com o dinheiro do leite das crianças. E do Arriscando a Própria Pele aqui, dos vídeos que eu posto para vocês, da conta do Arriscando a Própria Pele, fiquei praticamente aí 2 semanas. Aí você fala, Adriano, mas o que isso tem a ver com day trade, com dia bom, com dia ruim? Não estou entendendo nada. É porque eu passei por um período ruim. E logo depois do período ruim que eu passei, eu fui operar no mercado financeiro. E óbvio, uma vez que você instala, você que já passou por isso alguma vez, você instala os softwares que você usa, às vezes dá algum problema de configuração. E aí eu tive 2 dias de problema de configuração. E no terceiro dia eu consegui extrair lucro do mercado financeiro. No terceiro dia eu tive gain. Nos 2 dias foram 0 a 0 e no terceiro dia eu tive gain. E foi um período ruim. Aquele dia foi literalmente para eu tirar aquela sensação, aquele gosto amargo da boca de estar passando por um período ruim e finalmente entrar num ciclo novo, num ciclo bom. E para quem já me acompanha aqui, viu o vídeo que eu fiz falando dos 3 passos para sair do loss, é muito daquele universo. É sair daquele vórtice negativo, é sair daquela situação ruim, é o dia ruim, é a semana ruim, é o mês ruim, o período ruim. E você tem que sair dali, você tem que entender que ele vai passar.
Vai ter dias bons, vai ter períodos bons. E tem que tomar cuidado com o período bom e eu vou explicar para você qual é a cautela que você tem que ter com o período bom. Eu também já tive diversos dias bons, diversos períodos bons, onde você está operando no mercado financeiro e está tudo encaixando, você está tendo lucro todo dia. É todo dia lucro em cima de lucro em cima de lucro. Eu vou aqui trazer para vocês uma história que vocês não sabem, que vocês não conhecem, mas eu digo e repito sempre, para desenvolver o setup super tendência, para desenvolver o método que eu opero, para desenvolver essa receita de bolo, eu não sabia os limites operacionais. E eu lembro num período que eu estava super confiante, acreditando que esse era um método soberano. É aquela coisa que eu sempre falo e alerto para vocês, não existe o setup dourado, não existe o método dourado, mas eu naquela época estava desenvolvendo e acreditava que sim, olha só, encontrei a fórmula. E comecei a aplicar. Só que eu não sabia os limites. Eu não tinha um gerenciamento de risco estabelecido por não saber os limites operacionais daquele setup que eu tinha encontrado depois de tanto estudar e entender ele. Tá? Eu desenvolvi ele ao longo do tempo e adaptei ele ao longo do tempo para o meu estilo operacional. E aí, num desses períodos, eu literalmente tomei um loss enorme. Enorme. Eu tomei um loss de 3 meses. E eu não sabia o limite, eu não sabia até onde ir. E quem acompanha aqui o Risca na Própria Pele sabe que eu, no setup super tendência eu coloco o preço médio, e quando você coloca preço médio sem saber o limite, sem saber as nuances, sem saber aonde você vai estopar, as chances são que você tome um loss enorme. E eu não sabia, eu tive que arriscar. O excesso de confiança estava me conduzindo àquilo. Eu estava literalmente achando que eu ia fazer tudo certo. Então, eu sempre documento o dia que eu tomo loss. Como é que eu documento? Eu printo todas as telas no final do dia. Tá vendo essas 6 telas? Eu literalmente printo elas no tempo gráfico que eu opero, com todos os gráficos que eu opero. Eu escrevo um relatório detalhado do meu loss. Eu tenho que saber o que aconteceu, mas eu faço isso só no final do dia. E eu vou explicar o porquê. Normalmente, a cada trade, eu vou lá e faço meu relatório de trade. Eu oriento vocês, inclusive, a fazer isso. Só que quando você passa por uma situação dessa, você está com a cabeça quente. Eu tomei um stop grande. Eu estava com a cabeça quente, fato, não estava mais raciocinando. Eu estava naquele vórtice negativo. Eu estava num período positivo, eu estava muito confiante, eu estava com excesso de confiança sobrando, achando que eu tinha encontrado o setup dourado, enfim, achando que eu tinha encontrado a fórmula que ia me deixar milionário da noite pro dia, que era só escalar e era muito fácil. Só que eu esqueci de colocar uma coisa muito simples, muito boba, até de se dizer. Eu esqueci de olhar o gerenciamento de risco, fiquei confiante somente no gráfico. Eu vou dizer para você que é day trade aqui, você já tem certa experiência, comenta aqui no canal. Você nunca ficou muito confiante nas suas operações quando ela estava dando certo? Nunca ficou extremamente confiante, falando, não, beleza, agora tá dando certo, agora vai ser super positivo, agora vai ser maravilhoso. E se você já ficou, deixa aqui o comentário. E depois disso não veio um loss grande? Quanto mais confiante a gente fica, maior é o loss, porque a gente não tem parâmetros limites. E aí eu fui construindo o setup super tendência nisso, nessa base, mas este dia foi bem emblemático. 3 meses de operação é muito. Óbvio, eu fui com literalmente muita fome, muita sede nos dias anteriores e acabei recuperando, fato. Mas eu corri um risco que hoje eu não correria. Óbvio, porque hoje eu sei os limites. Eu coloquei uma mão muito maior para recuperar. Eu literalmente coloquei um erro em cima do outro. E por coincidência, por sorte, por competência, por capacidade, por configuração gráfica, por movimento do preço, por movimento do mercado, eu não tomei um segundo stop muito maior. Aquilo poderia me conduzir a uma situação muito ruim. Porque normalmente os day traders, quando tomam um stop grande, no dia seguinte vai lá, aumenta a mão para recuperar o stop. Eu sei disso, eu fiz isso, eu recuperei o stop assim. Eu perdi 3 meses e recuperei 3 meses. Óbvio, depois veio na cabeça, peraí, se eu operar com esta mão? Mas aí foi quando eu estava no processo de desenvolvimento do setup super tendência, eu falei, não, peraí, tá errado. Eu fiz errado para recuperar o loss, eu recuperei o loss, tudo bem, deu certo, mas eu não devo fazer isso. Tá errado, eu devo seguir o processo. E esse é o problema de você estar num dia bom, numa semana boa, num mês bom. É você ter um excesso de confiança elevado para você executar suas operações e aquilo te conduzir a um loss grande. Sem você saber os parâmetros, os limites, sem você ter estabelecido o gerenciamento de risco correto. E uma vez que eu encontrei, óbvio, fato, os limites do setup super tendência, os limites do meu operacional, os limites, e eu tenho isso na minha receita de bolo que eu sigo todos os dias, e para quem me acompanha no Risca na Própria Pele me vê seguindo aquilo todos os dias. Eu literalmente não opero quando não aparece a minha operação. E aí tem alguns amigos do canal que hoje, depois de um tempo já operando, comentam, Adriano, mas apareceu o setup super tendência e você não fez. Às vezes eu não vejo todos, às vezes deixo passar, acontece, tá? Eu não pego tudo que aparece no mercado. E se eu já operei, e se eu já tive gain, aí que eu não opero mais mesmo. Ou se não, putz, mas aquele não era o setup super tendência. E muito provavelmente era sim. Talvez você não tenha reconhecido ele como deve ser reconhecido.
essa situação, essa circunstância toda no mercado financeiro, essa circunstância toda acontecendo, fez com que eu pensasse aqui. Se você está, e trouxesse para você esse conteúdo, tá? Que é muito importante. Se você está num dia ruim, se você está numa semana ruim, se você está num período ruim, não para, continua. Você vai voltar para o período bom. Tem uma frase muito emblemática do Winston Churchill que ele fala quando ele está fazendo o discurso dele antes de partir definitivamente para vencer a Segunda Guerra Mundial. Ele fala, quando você está no inferno, não pare de caminhar. E esse recado aqui é para você que de repente está num período ruim. Quando você está no inferno, quando você está no loss, quando você está perdendo dinheiro no mercado financeiro, quando você está com confiança baixa, não para de caminhar, você vai sair dele. Se você parar, você vai ficar lá. Você vai ficar no inferno, você vai ficar no loss. Então não para, continua. Não é estudar mais, é entender aonde foi seu erro. E por isso que eu printo as minhas telas, porque eu quero entender aonde eu errei. E aquilo me conduziu a entender aonde eu erro. Fazer isso me conduz a entender aonde eu erro. E para você, que está num período bom, que está num ciclo bom, que está vivendo um dia, uma semana, um mês, quiçá meses bons, tome cuidado. Não deixe o excesso de confiança elevar a tua moral a ponto de você arriscar demais, de você não estabelecer os riscos, de você não obedecer o seu gerenciamento de risco, para que você não entre num dia de fúria. O pior defeito, o pior problema, a grande dificuldade do day trader é vencer a si mesmo para conseguir estar no mercado financeiro a longo prazo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu acho que eu já passei a informação e o recado mais importante para vocês dos dias bons e os dias ruins do day trade. Amanhã tem um vídeo sensacional. Vou dizer para vocês que o de hoje, se você não deu like, não tem problema. No de amanhã você tem que dar like, porque o de amanhã é um vídeo que eu vou trazer aqui um conteúdo com relação a setup de extremo valor, de muito valor. Eu diria para você que é um dos melhores conteúdos, ou o melhor conteúdo que eu já fiz nesse canal. E eu normalmente não fico falando isso nos vídeos, sobre o vídeo do dia seguinte, mas é que o de amanhã eu vou trazer aqui algo importantíssimo para você. Um forte abraço, que você tenha lucro no bolso, tenha um final de semana maravilhoso. Espero vocês amanhã às 8 horas da noite.